Quando me pus a escrever a ocupação, ou quando escrevi a resistência, eu não tinha como plano continuar em nenhum outro livro e escrever em seguida a ocupação. Não era um plano que existisse a priori. E mesmo quando comecei a escrever a ocupação, ainda não tinha me dado conta de que o que estava escrevendo era um livro que merecia o título A Ocupação. Tinha uma proposta para mim mesmo de me expandir. Tinha escrito um livro profundamente íntimo, que é a Resistência, tratando de uma esfera muito pessoal, fechado na família mesmo, nessas relações tão endogâmicas, e tinha uma vontade de me expandir para além de mim e para além dos meus mais próximos, né? A ideia de buscar um outro, me interessavam os outros, me interessava que uma literatura que falasse a partir de uma voz pessoal, de uma voz própria, que é o que se fez para mim quase inevitavelmente a literatura, a partir de um narrador que se assemelha muito a mim e com um protagonista que a maior parte do tempo também é a minha expressão na página escrita, a partir da autoficção buscar um outro, né? Isso que eu falava talvez sobre o exercício do Sebald em Austerlitz e em vários outros romances, né? É uma autoficção não narcisista, não umbiguista, que almeja chegar ao outro. E comecei a escrever Os Olhos dos Outros, que era o título original de A Ocupação, e me vi, de repente, recebi um convite para estar mergulhado no contexto de uma ocupação de moradores sem teto no centro de São Paulo, para fazer o que eu bem entendesse com aquilo. Ali eu vi que podia ser justamente a morada dos outros, e de repente percebi que aquele livro só podia ter o título A Ocupação, e que guardava uma relação forte com a resistência, e que ali havia um díptico de livros que eu não planejava escrever desde sempre, mas que se relacionavam e que compunham um mesmo discurso, um discurso de como a política, como a história pode incidir nas vidas particulares, transformar as vidas particulares, focado no caso da resistência no passado da ditadura militar e na Argentina, e no caso da ocupação no Brasil do nosso tempo, no Brasil do presente. Então, eram duas formas de lidar com a mesma questão, de mostrar como as vidas individuais são atravessadas pelos acontecimentos históricos e como nos requerem respostas também coletivas. A ocupação traz isso de forma bem mais explícita do que a resistência. Enfim, acabou que se fez para mim como uma forma de dar corpo narrativo à palavra de ordem fundamental do nosso tempo, que é ocupar, resistir, e que prolifera por toda parte, em diversas lutas pelo mundo inteiro, né? Ocupar ruas, ocupar praças, ocupar prédios vazios, e a literatura pode ser uma instância muito mais abstrata, mas uma instância também a ser ocupada.